O que a Bíblia diz sobre o perdão? Parte 19. Bom, no último vídeo a gente falou de Pedro perguntando para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E aí a gente falou sobre que o perdão não é limitado, você deve perdoar quantas vezes for necessário, né? Independente de qual seja o pecado. E aí Jesus ele vai contar uma história agora para explicar o que ele quis dizer. Na verdade, ilustrar essa situação, né, de perdoar várias vezes. Ele fala que o reino dos céus, no Mateus capítulo 18, versículo 23, é como o rei que desejava acertar conta com seus servos. Aí ele chamou os seus servos, né, os seus súditos, para prestar contas das suas dívidas que eles tinham com ele. E aí vem uma pessoa, um servo desse rei, que devia muita coisa, muito dinheiro. E ele não tinha como pagar. Provavelmente era uma pessoa pobre, o rei era rico, né? Emprestou um dinheiro para o pobre e o pobre não conseguiu pagar. E aí ele não conseguia pagar aquela dívida. Ele estava assim, no vermelho, no cheque especial, tudo crédito, tudo estourado, e ele não tinha como pagar. Aí o que o rei mandou fazer? Não, então já que você não tem como pagar, você vai ser vendido, sua mulher, seus filhos, e tudo que você possui vai ser vendido para pagar a dívida. Ou seja, tudo que a casa dele, os bens dele, tudo ia ser vendido, o dinheiro ia ser usado para pagar a dívida. E ele e a mulher e os filhos iam ser vendidos como escravos e o dinheiro ia ser usado para pagar a dívida. Ou seja, mesmo que não fosse quitar a dívida, pelo menos ele ia tirar tudo que esse pobre tinha. E aí o servo, o súdito, né, ele se prostra diante do rei e ele implora, meu rei, ele implora pela misericórdia daquele rei. Porque afinal ele não merecia nada, né? Ele estava devendo, ele tinha que pagar. Mas ele fala assim: ô meu rei, tem paciência comigo e eu vou te pagar tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então olha só, aquele súdito ele implora, né? Meu rei, eu vou te pagar, me espera, né? Tenha paciência comigo. E aí o rei, muito paciente, muito misericordioso, ele perdoa a dívida, ele cancela a dívida. Ele não deu tempo para ele pagar, ele cancelou. Ou seja, aquela dívida que talvez era de muito dinheiro mesmo, ele agora não, acabou. Eu perdoei a dívida, cancelei a dívida. Isso mostra o perdão. Jesus está contando essa história simbolizando o perdão. Então, quando o rei perdoa a dívida daquele servo e manda ele embora, né, deixa ele embora, isso quer dizer que ele não vai cobrar mais aquela dívida. Não tem mais nada para dever. Ele não vai ter que pagar mais nada para o rei. E o perdão é dessa maneira também. O perdão não é só um sentimento, eu sinto que eu perdoei, ou eu não consigo perdoar. Não é isso. O perdão é uma declaração que você não vai cobrar mais aquela dívida. A pessoa pecou contra você, mas você fala assim, não, ela não deve mais nada para mim. E essa é uma declaração, não é um sentimento, é uma escolha. O rei escolheu perdoar aquela dívida. E você também pode escolher perdoar aquele que peca contra você, aquele que erra contra você. Então vamos continuar na história. Aí quando aquele servo, aquele súdito, saiu, imagina a felicidade dele, né? Nossa, eu fui perdoado. Eu não vou precisar pagar mais essa dívida. E aí ele encontra outro súdito do rei, um companheiro dele, que devia a ele um dinheiro, um certo dinheiro, que ele fala que é 100 denários. 100 denários é um valor assim razoável, mas não é tão grande assim. O servo devia para o rei uma quantidade muito grande, uma quantidade, sei lá, talvez milhões e milhões de reais. E aquele outro servo devia talvez R$ 1.000, sabe? Algo assim. Só para ter uma ideia, né? E aí o que ele faz? Aquele servo que acabou de sair da presença do rei, perdoado da sua dívida, ele pega aquele conservo dele, aquele companheiro dele, e ele fala, olha, ele começou a sufocar, agarrar ele assim, me paga, me paga o que você me deve. E aí o servo dele fala assim, tenha paciência comigo, e eu vou pagar tudo para você. Ele implora ao outro servo, né? Ele implora ao seu companheiro que espere para que ele pague a dívida. Ou seja, ele fala a mesma coisa que o servo, o companheiro do servo falou a mesma coisa para ele que ele falou para o rei. Então ele usou as mesmas palavras. Ele implorou perdão, na verdade a paciência para que ele pagasse a dívida da mesma forma que o outro tinha feito. Mas diferentemente do rei, ele não quis perdoar a dívida, ele não quis ter tempo para o outro pagar a dívida. O que ele fez? Pegou aquele companheiro dele e mandou lançar ele na prisão até que ele pagasse tudo que ele devia.
Então olha como é que ele foi. Ele não correspondeu, ele não foi misericordioso como o rei foi com ele. Ele mandou prender o companheiro dele porque não pagou a dívida. E aí quando os outros companheiros deles, viram que tinha acontecido, eles falaram com o rei. Aí o rei mandou chamar o servo e falou assim, ó, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Você não devia ter perdoado também o que ele te devia? Era uma quantia tão pequena, eu te perdoei de uma coisa tão grande, você não perdoou um pouquinho assim que o seu servo te devia? Imagina se eu tivesse que cobrar de você, né? O valor que ele devia era irrisório perto do quanto que você me devia. E aí, irado, aquele rei pegou aquele servo que não tinha perdoado o outro e mandou ele aos torturadores para torturarem ele para que ele pagasse tudo que ele devia. Agora ele não né, ia ter que pagar tudo, né? É como se o perdão tivesse sido cancelado, né? Ele teria que pagar agora. E aí Jesus conclui, 35, capítulo 18, versículo 35 de Mateus. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então Jesus aqui é muito sério, muito sério. Ele compara essa história com Deus e a gente. É mais ou menos assim. Deus não perdoa a gente, né? Aquele que acredita em Jesus, Deus perdoa essa pessoa de todos os seus pecados. Jesus ele morreu por nós. Quem crê nisso, quem crê em Jesus, que segue Jesus, que tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Deus perdoa todos os pecados dessa pessoa. E você imagina, se eu tivesse que contar, fizesse uma lista de todos os seus pecados. São muitos. Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você odiou uma pessoa, falou mal de uma pessoa, cobiçou a mulher do próximo? Quantas vezes você andou ansioso, não confiando em Deus, questionando a bondade de Deus? Quantas vezes você cobiçou as coisas do próximo, teve inveja das pessoas? Talvez você nunca tenha matado, nunca tenha roubado, mas quantas vezes você, quando viu uma pessoa precisando, não ajudou, foi egoísta, só pensou em si mesmo? Quantas vezes você gritou em casa com um parente, discutiu, brigou e não quis saber, não quis se humilhar, que queria estar por cima, se orgulhar do que faz, se achar o melhor de todos, no trabalho, em casa, humilhar as pessoas dentro de casa? Quantas vezes, né? Se fosse listar todos os seus pecados, a lista seria enorme, assim como eu sei que a minha lista seria assim também. Mas Deus, através de Jesus, que morreu por nós, nos perdoa de todos os pecados. A pergunta é, se nós, tendo uma dívida tão grande como aquele servo tinha com o rei, se o rei perdoou tudo, ou seja, se Deus perdoou toda a nossa dívida, o pecado é como se fosse uma dívida, né? Quando a gente peca contra Deus, é como se a gente estivesse endividado com Deus e tivesse que pagar. Como? Com punição, porque o pecado, o erro, o pecado, né, contra Deus requer punição. Mas aí Deus vai e perdoa os pecados. É como se perdoasse a nossa dívida. Aí você imagina, nós sendo perdoados, como é que a gente vai olhar para aquele companheiro nosso irmão, que pecou também contra nós, assim como nós pecamos, e a gente vai falar, não, eu não vou te perdoar, você vai ter que pagar a dívida. Quando a gente não perdoa, é como se a gente fizesse isso. Você vai ter que pagar a dívida, não te perdoa. Você vai ter que pagar tudo que você fez para mim. Vai ser castigado por isso, eu vou te odiar por isso. Não vou te perdoar, não quero mais saber de você. Isso é a atitude de quem não perdoa. E aí, isso não faz sentido. Se alguém foi perdoado de uma dívida tão grande como nós fomos, como nós podemos não perdoar um pouquinho assim que o nosso irmão pecou contra nós? E a resposta de Jesus a isso é o seguinte: aquele que não perdoa o seu irmão também não vai ser perdoado por Deus. Essa é a conclusão. Como a gente falou também no Pai Nosso, né? O Pai Nosso lá, que é a oração que fala, se você não perdoar as ofensas dos outros, também Deus não vai perdoar as suas. Então, a vida do cristão, a vida de um perdoado, é uma vida de perdão uns aos outros agora. Se Deus me perdoou, não tem outra opção para mim, senão perdoar os meus irmãos que pecarem contra mim. Eu preciso fazer isso, não é uma escolha, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma escolha. Eu preciso falar, eu perdoo fulano. Ele fez muito para mim, mas eu fiz muito mais para Deus, Deus me perdoou, então eu vou perdoar também meu irmão. Não importa o que ele tenha feito. Então espero que você tenha aprendido com essa história e siga os mandamentos de Jesus, porque não adianta nada ouvir e ficar de mal do seu irmão e não perdoar seu irmão. Perdoe a dívida dele, perdoe as ofensas dele e
E assim você vai estar cumprindo o que Deus manda de você. E isso vai corresponder ao perdão que Deus deu para você. Até a próxima.